Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Gênesis 26, dos versos 2 a 4. A palavra de Deus diz assim: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estaremos nesse dia refletindo a respeito do tema Promessas Divinas em Tempos de Dificuldade. Nós podemos observar que Isaac, ele recebe de Deus, através da aparição do Senhor Deus, através de um ato de teofania, ele recebe então uma ordem, uma instrução, que não estivesse descendo ao Egito, mas que ele estivesse ficando na terra que Deus estivesse lhe orientando, mostrando-lhe que deveria ficar. E o Senhor Deus então vai fazer uma promessa para Isaac, que o estaria abençoando a vida dele e também a sua posteridade. Estaria confirmando, inclusive, aquilo que um dia havia sido prometido ao seu pai, a Abraão. E Deus reforça então essa promessa, dizendo-lhe que estaria multiplicando a descendência de Isaac, estaria fazendo com que essa bênção fosse tão abundante, tão gigantesca, que seria comparado às estrelas dos céus. Ele ainda é capaz de dizer-lhe que estaria abençoando a sua descendência, e por meio da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então nós observamos uma promessa muito bonita, uma promessa que com toda a certeza nos traz um certo conforto, mas uma coisa que não pode ser ignorada é que qual a razão para que Deus estivesse então dizendo a Isaac que não estivesse descendo ao Egito? Qual o motivo para que Isaac tivesse essa pretensão de descer ao Egito? Nós podemos encontrar a resposta para esse questionamento no versículo de número 1. O versículo de número 1 vai nos dizer que estava passando naquele momento o planeta inteiro, um momento de grande fome. Então vejamos, a palavra de Deus diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, o motivo pelo qual Isaac pretendia sair da onde estava era justamente por questões da fome. O planeta estava vivendo, então, um momento de dificuldade em resultado das escassez de chuva. Então, é motivo disso, quando todo o planeta está passando por um momento difícil, é que Isaac tem a intenção de descer até o Egito. Mas Deus o adverte para que ele estivesse seguindo pelos caminhos onde o Senhor Deus estivesse lhe mostrando. Então, note você, Isaac teria todas as razões do mundo, todos os motivos, para não acreditar nas promessas de Deus. Afinal de contas, a dificuldade veio bater na sua porta. E é nesse momento em que seria muito mais propício estar descendo ao Egito, onde havia todas as condições possíveis para a sobrevivência naquele momento. Será que no nosso cotidiano, na nossa atualidade, quando nós trazemos esse texto para a nossa aplicação prática, existe alguma diferença? Será que nos momentos em que nós passamos por dificuldades, é fácil escutar a voz de Deus? Ou é muito mais prático, muitas vezes, olharmos e tirar as nossas próprias conclusões conforme o momento, a dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos? Isaac tinha pela frente
toda essa forma de pensar, essas possibilidades, tinha essa situação, mas Isaac resolve dar ouvidos à voz de Deus. Eu quero lhe dizer algo. Isaac era uma pessoa tão cheia de pecados, de falhas e de erros, como eu e você. Porque nós podemos observar nesse mesmo capítulo 26, que ao chegar em Gerar, Isaac ele vai cometer o mesmo erro que seu pai no passado havia cometido. O erro de pecar no sentido da mentira, que muitas vezes para tentar livrar a sua cabeça, livrar o seu pescoço da morte, ele vai fazer a opção de mentir e dizer que sua esposa, Rebeca, era sua irmã, para que os homens daquele lugar não o matassem por causa dela. Contudo, a mentira, ela tem pernas curtas. E num determinado dia, Abimeleque olha e vê de longe o Isaac acariciando Rebeca e chama-lhe a atenção. Ele vai realmente falar para ele que com certeza alguém poderia ter feito uma grande atrocidade, poderia ter se deitado com a mulher dele, simplesmente achando que era sua irmã. Então, note você, muitas vezes, o que as nossas mentes vão nos levar a pensar e praticar. É por isso que a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isaac pensava que, através dessa atitude, é que a sua vida seria poupada, é que ele seria abençoado naquele lugar. Mas eu e você precisamos entender que existe a importância de que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, que venhamos a confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Deus não mente. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Deus não mente. E é óbvio que mesmo em momentos de dificuldade, nós temos que nos lembrar das palavras de Jesus. Nós temos que pensar a respeito do que Jesus falou e é capaz de cumprir quando ele disse em João 16, verso 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quem falou isso é Jesus Cristo, e ele não mente. Uma vez que Deus lhe faz promessas, tenha absoluta certeza que Deus é capaz de cumprir. E quero finalizar mostrando que o Deus Todo-Poderoso, de fato, cumpre aquilo que ele promete. A palavra de Deus em Gênesis 26, versos 12 e 13, vai nos dizer que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Que eu e você, através dessa palavra, possamos entender que o nosso Deus, o Deus que faz promessas divinas em tempos difíceis, é capaz de cumpri-las. Que Deus te abençoe.